Fala pessoal, André Vitor por aqui e é com muita felicidade, com muita alegria que nós estamos aqui para mais um podcast e hoje com um convidado super especial, meu amigo, meu irmão, né, de outras datas, Diego Rocha, pregador. Você vai ver a grossura, o trovão que vai sair da boca desse cara hoje. Prepara. Mas antes da gente entrar nesse podcast, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, a compartilhar com mais pessoas, porque você compartilhando com mais pessoas, pelo menos uns 500, no mínimo aí, compartilha com todo mundo, né? Senta o dedo nesse like, comenta, né, o que você achou desse podcast. Eu até falei com ele que eu ia desativar, porque os assuntos aqui é polêmico, desativar os comentários, mas eu vou deixar os comentários abertos aí para você poder comentar e sugestionar também pra gente assuntos, né? A gente tá trazendo vários convidados aqui para que o reino de Deus possa avançar e para que o nome de Jesus possa crescer, beleza? Então eu tô aqui com o meu amigo Diego. Diego, eu queria que você apresentasse, Diego, e você falasse um pouquinho, né, da sua história, como é que foi o início da sua história, como é que isso foi, você conheceu Jesus de verdade, cara. Qual que foi o momento, o marco da sua vida? Ou você foi daquelas pessoas que já nem nasceu no hospital, não, já nasceu? Vamos lá. Mais uma vez, obrigado, André. Obrigado, Agnus Dei, pelo convite. Obrigado por ter sido bem assim minha vida nesses anos. Existe uma frase que eu carrego comigo, que é o seguinte, André, que a amizade se preserva e se cultiva. Se ela acabar, ela nunca existiu. E o próprio Salomão, Provérbios 17, ele diz que em todo tempo se ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão. Então, louvo a Deus pela sua vida, fico grato por estar participando pela primeira vez aqui. Temos em média uns 5 a 6 anos que você tenta me trazer. A agenda do cara, você sabe como é que é difícil. Cerca de aproximadamente uns 5 anos que o André tenta me convidar e hoje, graças a Deus, funcionou. André, como todo cristão, e lá em Atos 11, 26, quando em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, houve um porquê. Aliás, toda a história ela vai girar em torno de um porquê. O significado da palavra cristão é pequeno Cristo. Ser cristão é ser um pequeno Cristo, é se comportar como Cristo. Porém, nós vivemos uma era, né, essa sociedade pós-modernidade não se comporta como Cristo, ela se comporta como pequenos demônios. E essa é a realidade da igreja atual. Ser cristão é se comportar como Cristo e não como pequenos demônios. Porém, uma coisa é chamar Deus de Pai. Outra coisa é Deus te chamar de filho ou de filha. Uma coisa é chamar Deus de Senhor. Outra coisa é Deus te chamar de servo e de serva. Uma coisa é chamar Deus de pastor. Outra coisa é Deus me chamar de ovelha. Então, quando eu olho para Deus, eu vejo nele um pai, eu vejo um senhor, eu vejo um pastor, acima de tudo eu vejo um salvador. Quando Deus olha para mim, o que Deus vê em mim? Filho de cristão, né? Filho de pequenos Cristo, não é neto de Deus. Então, todo filho de um cristão, ele tem por dever passar por todo o processo que os seus pais biológicos e os seus pais espirituais passaram para ser inserido na família de Deus. Porque uma coisa é o Diego, o André e o Agnus entrar para a igreja. Outra coisa é o evangelho pregado na igreja entrar no Diego, no Agnus e no André. Então, como todo filho de cristão, eu tive que passar por esse processo para poder também me tornar um pequeno Cristo,
para que eu pudesse me comportar como Cristo. Eu vou separar aqui entre pecador depravado e pecador justificado. Quando o mundo olha para mim, André, o mundo vai me chamar de pecador. Porém, eu preciso completar a fala. De fato, eu sou um pecador. Porém, eu sou um pecador justificado. Mesmo batizado, é possível um homem não ser justificado, mesmo batizado. Porque todos podem ser batizados, mas nem todos são regenerados. Nem todos que batizam de fato são regenerados por Deus, são justificados por Deus e serão glorificados por Deus. Eu venho de um lar cristão, pai e mãe cristão, irmãos cristãos. Me converti na minha fase jovem mesmo, né? Meus 17 para 18 anos, mas até então era apenas um filho de cristão que frequentava o culto. Na verdade, você não tinha aquele compromisso, você não tinha o compromisso e não tinha firmado uma aliança com Deus ainda até os 17 anos. Não, era apenas frequentador de culto. Mas o fato... Domingueiro? Não, era segunda, quarta e sexta. Mas lembrando a gente, isso aqui é da Assembleia. Ex-Assembleia. Mas a época você nasceu isso. E foi muito tempo da Assembleia, né? Isso. A época era segunda, quarta e sexta e o domingo, os dias de culto. Ou seja, um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Nossa. Sim, e o fato de somente frequentar um culto, isso é bom. Isso torna visivelmente nos pais do adolescente ou dos jovens características de homens e de mulheres que têm um compromisso com o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Porque é obrigação dos pais, é dever dos pais mostrar o caminho que é Cristo para os seus filhos. E toda a sua família veio com essa bagagem, né, Diego? Essa base, né? Me apresentaram Cristo. Agora, quando esse jovem ele cresce e atinge a sua maioridade, cabe a ele decidir, André, se ele vai seguir nesse caminho ou se ele vai percorrer por atalhos a fim de alcançar uma fé, entre aspas, romantizada. Então ele vai buscar atalhos para si, vai se colocar dentro de um labirinto emocional, não vai conseguir localizar a saída, vai viver uma vida de ansiedade atrás de ansiedade e no final de tudo, sempre a culpa será de Deus. Então eu vivo uma vida de ansiedade, vivo uma vida de depressão, mas lembrando que a soberania divina não anula a responsabilidade humana. Então, é dever dos pais apresentar Cristo para os seus filhos. Mas é dever dos filhos, quando atinge essa maioridade, percorrer por esse caminho. Nem todo filho que se desvia tem como culpar os pais. Porque os meus pais mostraram para mim Cristo. Mas no final de tudo, a escolha vai ser sua, né? A responsabilidade da escolha do jovem, sim. Por quê? Porque os meus pais mostraram para mim, os seus pais mostraram para você Cristo, que é o caminho. O único e vivo caminho. Sim. Agora você, na sua fase de adulto, cabe você percorrer por esse caminho. E é se você vier a desviar, seus pais não têm parcela de culpa alguma, porque eles cumpriram com o papel de mostrar Cristo. E é interessante isso que o Diego está falando, porque para os pais que estão assistindo também, quando fala assim, ensina teu filho o caminho que ele deve andar, muita gente acha que é só apontar. Tipo, o que Salomão ali quis dizer, ensina a criança, né, o filho o caminho que deve andar, é você fazer o caminho com ele.
Hoje eu sou pai, Uhum. tô a pau com Abraão e eu tô... E eu tô entendendo isso, que não é somente mostrar o caminho, porque tem muito pai que chega, Uhum. não, você não pode fumar, você não pode beber, mas o cara tá com um baita cigarro na mão. Uhum. Eu não tenho legalidade nem autoridade para falar aquilo. Quando o Salomão fala que nós devemos apontar, direcionar, é fazer o caminho com o filho. Porque no caso, quando eles cresceram, poxa, meu pai me ensinou, meu pai viveu, meu pai foi o exemplo para mim nisso aqui. Eu acho que isso é muito interessante. A gente tem a responsabilidade, mas para nós pais também, eu me coloco porque hoje eu sou filho e hoje eu sou pai. Eu entendo que o quão importante ser o exemplo e fazer também o caminho com esse filho para que ele consiga alcançar. Que a Bíblia fala como flecha na mão do guerreiro para atingir o alvo. Eu acho que também isso é muito importante. Sim. Vale relembrar também que pais negligentes criam filhos delinquentes. É muito importante isso aqui. Pais negligentes criam filhos delinquentes. É ilógico, um pai que fuma, que bebe, que trai a esposa, cobrar de seu filho um bom comportamento, porque os filhos vão seguir os passos do seu pai. Isso aqui é fato. Se você me perguntar, Diego, você deseja ser para a sua esposa o que o seu pai é para a sua mãe? Sim, a resposta é sim. Por quê? Porque eu tenho uma base onde a minha paternidade não traiu a minha mãe. Nunca. Meu pai também ele não foi negligente na minha criação e na criação dos meus irmãos. Sempre teve presente. Sim, sempre foi um pai presente em todas as esferas. Sempre. Então, André, é muito importante a participação dos pais, é muito importante que haja um diálogo entre pais e filhos, é muito importante que no café, no almoço e na janta, os pais convidem os filhos para a mesa e, além de convidar os filhos para a mesa, é indispensável a presença de Jesus. E aqui eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo, pai e mãe. Que Deus você tem apresentado para os seus filhos na mesa do almoço? Que Deus você tem apresentado para suas filhas na mesa do jantar? Porque a minha conduta, ela vai ditar para os meus filhos que Deus que eu estou servindo. Então por isso que eu repito, pais negligentes criam filhos delinquentes. A culpa não foi dos pais de Sansão. Os pais de Sansão criaram Sansão na risca, André. Na risca. Os pais de Sansão criaram ele na risca. Porém, Sansão foi um adulto que se comportou como um adolescente. Segunda pergunta, pai e mãe. Qual objetivo vocês têm criado os vossos filhos? Se vocês criam seus filhos para serem homens masculinos e não homens emasculados, homens que estão se submetendo à emasculação, e se vocês têm criado as suas filhas para serem femininas, mulheres educadas, elegantes e edificadoras de um lar, ou você tem criado as suas filhas para serem feministas gospels ou empoderadas, vamos assim dizer. Então, qual objetivo você tem criado os seus filhos? Pense bem nisso. É interessante isso aí que você está falando, Diego, porque essa questão da paternidade, mano, ela vai ser uma coisa que... Ontem eu ministrei uma palavra sobre Noé. A Bíblia fala lá em Gênesis 6:9 que Noé andava com Deus. Só que quando você vai buscar a geração deles, lá no Gênesis 5:23, fala que o bisavô dele, né, Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus. Aí você vai ver que ele gerou um cara chamado Matusalém. Matusalém foi o cara que mais viveu na Bíblia. E subentende-se que ele era um cara que especialista em honrar pai e mãe. Que a Bíblia tem duas promessas para o cara que honra, né, para o filho que honra. O jovem que está me vendo. Longevidade, longa vida e prosperidade. Para que tudo vá bem, prosperidade
e você viva muito tempo, longevidade. Uhum. Então, olha como que isso foi desencadeando na geração. Noé andava com Deus, era amigo. Ele andava na vontade de Deus. Era um cara que em cada esquina ele pensava se ele estava alinhado com Deus. Depois você vai ver que Matusalém foi um cara que mais viveu. Depois Lameque. Depois vem Noé. Noé, gente, o único homem íntegro, puxando lá de Enoque, íntegro na sua geração. Quando Deus manda ele fazer o barco, a Bíblia vai falar. E Noé fez exatamente como Deus fazia. Tudo puxando o geracional, cara. Sim. O que Enoque viveu, Matusalém viveu, Lameque viveu e Noé também viveu. Isso é muito massa, cara. Exatamente. E isso foi o que aconteceu na sua família. Então, essa fé do seu pai, isso foi te influenciando, isso foi te moldando, né, cara? E muitas vezes que você, por mais que você só era um frequentador, mas esse exemplo que você tinha dentro de casa, isso foi base para você, né, mano? Para andar com Deus, né? O jovem, André, que é criado dentro desse regime, jamais irá culpar os seus pais caso o inesperado venha acontecer com ele. E o que é esse inesperado? Ele ser preso, ele entrar para o mundo das drogas, ele ser um vadio, um vagabundo. Então, jamais poderá culpar os seus pais pelo inesperado. Então, ele cresce vivendo uma vida ao seu bel prazer. Porém, ele teve uma criação baseada nas Sagradas Escrituras. Agora, um fator muito importante é que o mesmo risco que corre o pau, corre o machado, é que interessante que tem muitos pais, André, que vão fazer o uso da palavra de Deus e vão expressar da seguinte forma: está escrito que filhos, honrai pai e mãe. Esquece do próximo versículo, né? Mas também está escrito também, né, pais, não provoque a ira de vossos filhos. Então, o mesmo risco que corre o pau, corre o machado. O Deus que exorta o filho também é um Deus que exorta o pai, também é um Deus que exorta a mãe. Então, eu preciso criar os meus filhos no caminho. E quem é o caminho? É Cristo. Eu preciso apresentar Cristo para os meus filhos. Se eu não apresento Cristo para os meus filhos, quem eu estou apresentando? E nesse período aí, Diego, que você, igual, por exemplo, fala para você honrar, então você teve exemplo, você teve a influência, Sim. mas chegou um momento, por exemplo, você foi criado dentro de uma doutrina assembleiana, uma doutrina rígida. E glória a Deus por isso. Mas chegou um momento, tipo assim, cara, porque eu passei por isso. Sim. Pra ser muito sincero, tipo assim, que você revoltou, que era muito rígido, você chegou, seu coração chegou, não, cara, eu vou chutar o pau da barraca mesmo, não quero nem saber, porque quando a gente é criado dentro, porque eu já fui criado também no sistema batista, rígido, e eu não aguentei, cara. Pra ser sincero com você, eu cheguei um momento na minha vida e falei com meu pai, falei, pai, eu tinha 11 anos, louvo a Deus pelo meu pastor mas eu falei, olha, eu preciso viver eu preciso viver minha adolescência. E eu só vivia dentro da igreja, mano. E como eu era músico, meu pastor era um cara muito rígido. Faltasse de ensaio, mano, era um pau quebrava mesmo. Então não tinha conversa. E eu falei isso pro meu pai. Cheguei e falei, aí meu pai falou uma coisa muito interessante. André, você pode ir pro lugar que você quiser ir. Olha só, ele falou comigo. O que não pode faltar é Jesus na sua vida. Eu vou botar aqui te acompanhando, você vai fazer a sua decisão, né? E aí foi aonde que eu vim parar aqui no Metodista. Mas enfim, no seu caso, como você foi criado ali com seus irmãos, chegou um momento onde você, nossa, o que é isso? Que sistema é esse? Você querer revoltar né? Porque você teve o seu encontro com 17 anos, mas chegou a passar isso no seu coração? Como você lidou com esse sistema? Como você lidou com esse regime? Porque de andar sempre de calça, porque temos as doutrinas, né? Sim. Como que você lidou com isso tudo? Boa pergunta, André. Existe uma coisa chamada de regimento interno da igreja.
eu preciso obedecer esse regimento. Se eu estou em uma igreja e se eu sei que o que está naquele regimento interno, nas folhas de doutrina da igreja, que eu não posso fazer, se eu permaneço, então eu devo aceitar. Por quê? Nenhum líder vai roubar a minha consciência para que eu aceite aquilo que está escrito. Que é um conselho que eu dou aqui. Antes de fazer parte de alguma igreja, busque procurar o histórico daquela igreja. Procure o histórico da igreja. Quem é o pastor, de onde veio, em que as suas doutrinas estão fundamentadas. É muito importante isso. Ser rígido, eu penso que toda igreja deveria ser rígida até certo ponto. Ser radical, toda igreja deveria ser radical, não até certo ponto, mas ser radical ao extremo. Se tratando do Evangelho de Cristo, toda igreja, seja Assembleia, Batista, Wesleyana, Presbiteriana, Quadrangular, Casa da Bênção, Casa de Davi, toda igreja deve ser Tem a casa, a chave. radical ao extremo. Por quê? De fato, eu vim da Assembleia de Deus, só que eu vim da Assembleia Raiz, André. Eu não me adaptaria à Assembleia moderna. Qual que é a diferença? Mas eu me adaptei à Assembleia Raiz porque, apesar de ser um sistema um pouco mais rígido, a Assembleia de Deus Raiz, antiga, sempre apresentou Cristo em seus sermões. E sempre apresentou Cristo nos seus louvores. Um exemplo, se você pega um louvor antigo e associa ele com um louvor moderno, hoje em dia, os louvores modernos mais parecem música do inferno do que louvor a Deus. É uma desgraça cantada atrás de desgraça. É desgraça atrás de desgraça. O louvor, ele vem do hebraico terrelim, que significa elogio. Então, quando eu louvo, é um elogio da criatura para o Criador. Então, o louvor, ele deve ser cristocêntrico. O louvor, ele deve ser teocêntrico. Não egocêntrico. O louvor é cristocêntrico. O governo da igreja deve ser teocrático. A teocracia. Deus é o governo da igreja. Deus é a autoridade máxima da igreja. Então, quando você pega os louvores da harpa, o que é a harpa? A harpa é a teologia cantada. Se a Bíblia é a teologia pregada, a harpa também é a teologia cantada. Literal, né? Isso. Pega os salmos. Isso. Então, quando você pega a harpa, por mais que você não sabe entoar certo louvor, se você ler o louvor, você vai estar lendo teologia bíblica. E aí muita gente vem falar mal de teologia, vem falar mal de teólogo, diz que a teologia esfria. Não, teologia não esfria. O que esfria é orgulho, o que esfria é soberba. A teologia, ela traz o amadurecimento para o jovem cristão, que é dever de todo pregador estudar teologia. Se não tem condições de entrar para uma universidade teológica, faça um curso médio. Se não tem condições de fazer um curso médio, faça um curso básico, mas faça a teologia. Se não tem condições de fazer o curso básico, por favor, não faltem a EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu sempre digo, um dos melhores livros teológicos na Assembleia de Deus é a revistinha CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e olha quem está falando isso é um jovem presbiteriano. As revistas da CPAD são excelentes livros teológicos para todo jovem cristão que lê, que estuda, consegue extrair ótimos sermões bíblicos, André. Então, quando você pega um louvor antigo e compara com o louvor moderno, você vê que aqui nós temos um louvor que é cristocêntrico. E aqui nós temos um louvor que é antropocêntrico. O antropocentrismo é o homem no centro do louvor. E
eu iria citar, mas por questão de ética eu não vou citar o nome do cantor, é muito famoso, mas até o final do podcast eu acho que eu devo soltar aqui uns nomes aqui, umas pérolas aqui. E não corta na edição. Não corta na edição que eu vou lá e comento, escrevo lá. Não sou aleijado. André, veja bem. Você quase falou em inglês já. Oliveira, olha só. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar fruto, enxertado assim. Cristo é a oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. João 15, né? Louvor bíblico. O outro. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Davi, né? Grandioso és tu. Louvor bíblico. E eu vou ser ousado a ir um pouco mais além ainda. Direitos autorais. Oi? Direitos autorais. Aí você pega esses dois louvores bíblicos e canta na igreja. Se houver 100 jovens no culto, se 10 te acompanhar, ainda é muito. E vai acompanhar falhando ainda. Aí vem os louvores modernos, antropocêntricos. A tua filha está em grande depressão, teu marido não vai sair da cachaça e a tua filha está em grande depressão. Louvor. Entoado no meio neopentecostal. Pronto. Então, esse louvor, André, ele não atrai Cristo para o centro da igreja. Porque, na verdade, não é louvor. Porque louvor é elogio. Então, se louvor é elogio, e se a música que eu estou cantando não está elogiando o Supremo Senhor, então aquela música está elogiando um outro ser. Está elogiando uma outra trindade. Alguém está sendo adorado nesse louvor e esse alguém não é Deus. O Deus com D maiúsculo. Só tem dois lados, né? Isso. Se o louvor não exalta a Deus, não venera a Deus, não adora a Deus, então alguém está sendo adorado. E sabe qual é um dos grandes problemas da igreja hoje? Hoje, um dos grandes problemas é que a igreja moderna, a igreja brasileira, ela possui a síndrome de Pérgamo, André. Eu não faço ideia do que é. Um dos grandes problemas da igreja hoje é a síndrome de Pérgamo. Pérgamo é a igreja do Apocalipse? Isso. Pérgamo é uma das 7 igrejas de Apocalipse. E qual era o problema de Pérgamo? Que Pérgamo tinha Satanás entronizado dentro dela. Sim. Lembrei. Pérgamo é uma das 7 igrejas de Apocalipse que tinha Satanás entronizado dentro dela. E parte da igreja hoje, ela tem o diabo entronizado dentro dela. E a maioria dos cultos dessas igrejas, para não falar todos os cultos, o diabo é o pregador do cartaz. E o coral dessa igreja é a legião. Agora, por que eu digo isso? Porque a igreja está com a síndrome de Pérgamo. Deus não é o centro da mensagem, Deus não é o centro do louvor. E as doutrinas, elas não são fundamentadas nas páginas da Sagrada Escritura. Você fala muito heresias, muitas coisas para trazer para o homem. Heresia até, na verdade, verdade, alguma é o espírito, nas igrejas. é o espírito da falsa profecia. É o que o João fala na sua epístola, né? Que o espírito do anticristo, que é aquele que se coloca, é um objeto de adoração e está saindo do nosso meio, né? Na verdade, é até uma ofensa para o termo heresia, o que essas igrejas fazem. Porque, na verdade, ele vem muito bem camuflado, né? Não chega a ser herético, né? Aham, Chega a ser
demoníaco mesmo. Sim. É uma coisa mais massageada, né? É uma coisa mais camuflada. Exatamente. Então, esse é um dos grandes problemas da igreja. A igreja que carrega a síndrome de Pérgamo, e essa igreja, a síndrome de Pérgamo, a igreja moderna, que faz uso de métodos para poder atrair a massa da juventude para a igreja, ela não está peregrinando em Cristo, que é o caminho. Ela busca para si atalhos, e no final desse atalho, o que ela encontra não é uma cruz, o que ela encontra é um domo. Então, quando você vai para a geografia, você percebe que um domo é esse aqui, André. Então, esse domo vai impossibilitar esses jovens de continuar a sua jornada. Então, você vai ter duas opções, ou à direita ou à esquerda, e você vive sempre aquela vida medíocre, dando voltas e voltas e voltas e voltas, sem conhecer a Cristo e sem tornar Cristo conhecido. E é interessante que isso que você está falando, cara, que desses 17 anos que eu lidero jovens, eu já fui um líder onde que eu busquei métodos para atrair jovens, não jovens para agradar o coração de Deus. E luz, não é problema, mas o negócio é que no livro de Apocalipse tem duas mulheres. Uma mulher que tá vencendo o dragão, que no caso ali é Satanás, uma mulher que está prostituída. Uma noiva que está prostituída com o engano da Babilônia. Quando você vê o exílio, a ideia do exílio, que Daniel chega com 17 anos com os caras jovens ali na Babilônia, você vai ver que a Babilônia, ela tinha todos os seus encantos. Ela tinha todas as suas comidas, que enchia talvez os olhos. E é isso que muitas das vezes os líderes de jovens, os líderes estão... Não, vamos fazer uma técnica, vamos fazer qual que é o método agora para crescer, qual que é isso, o que é isso. Esse encanto, sabe? Esse encanto. Mas só que o massa, cara... Depois que eu descobri isso, minha vida mudou completamente, Diego. Que Daniel, quando ele olha aquilo tudo, ele assentou no seu coração não se contaminar com aqueles encantos. E aí eu vi, cara, que Jesus, ele só tinha uma coisa, que foi a técnica que ele usou. Ele anunciava o reino de Deus, ele era Bíblia, ele pregava o reino de Deus e ele utilizou o discipulado. Sim, o discipulado é muito importante. Muito importante. Vida na vida, chorar. Sim. O discipulado, André, ele é muito importante. Toda a igreja deveria ter o discipulado. Toda igreja deveria ter a célula também. Jovens se encontrando com jovens para poder falar de um único assunto, que é Cristo. Hoje nós vemos jovens que se encontram para poder falar de sexo, se encontram para poder falar de esporte, se encontram para falar de vida acadêmica, mas raramente você vai ver um grupo de jovens se encontrando para poder falar de Cristo. Então, Cristo deve ser o tema de todos os assuntos. E quando o jovem ele não se contenta com a doutrina de uma igreja, fala: eu odeio calça, vou vestir calça, um terno. Ok. Porém, na maioria das vezes, isso é apenas uma desculpa para poder desviar. E aí... Você vê, a Assembleia, ela tinha essa doutrina, ou melhor, ela tinha esse costume rígido. Mas me aponta um jovem assembleano da década de 70, 80, 90 que se apostatou da fé. Não tem. Não tem. Agora você me aponta um jovem da era moderna, dessa igreja moderna, contemporânea, que se rebela por causa de uma doutrina da igreja. Essa igreja é radical demais. O evangelho é radical. Porém, o que me levou a desligar da Assembleia, e vou revelar isso aqui agora,
é que no Covid, Deus chamou o meu pastor para si. Só que não partiu por Covid, né? Ele teve um infarto, ele fez uma viagem internacional para o Paraguai, fez uma missão no Paraguai, voltou, quando voltou, ele teve um infarto e o Senhor levou ele. O que me fez desligar foi justamente o falecimento dele. Não que eu estava na Assembleia por causa dele, mas sim por causa do estilo de vida que aquele pastor tinha. Então, jovem, você pode ser contra uma doutrina, você pode ser contra isso, você pode ser contra aquilo, mas se o seu pastor é a imagem e semelhança de Deus, se o seu pastor prega o Evangelho, então fica do lado do seu pastor. Raramente nós vamos encontrar um pastor, André, que se preocupa de fato com as suas ovelhas. João 10:10 que diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Não estamos falando do diabo, estamos falando do falso pastor, do falso líder, do falso mestre. Então esse ladrão aqui de João 10:10, ele não é o diabo, é o pastor, é o falso pastor. Então raramente nós vamos encontrar um pastor que ama de fato a sua ovelha. Deus fala que, Ama. Jesus fala que o verdadeiro pastor, ele dá a vida para Sim, sim. Então esse ladrão aqui de João 10:10 é o falso pastor, não é o diabo. Um outro fator muito importante é que todos os cultos, em algumas igrejas, um pastor, um obreiro vai tentar influenciar um irmão a dizimar, a ofertar um valor alto e vai usar a expressão dizendo: você rouba de Deus. Só que esse texto de Malaquias 3, o ladrão aqui também não é a ovelha, André. O ladrão aqui também é o sacerdote. Então, o ladrão de Malaquias 3 é o sacerdote. Só que é duro o sacerdote escutar isso. É duro o sacerdote assumir o posto de ladrão. E é muito fácil ele apontar o dedo para um membro e chamar esse membro de ladrão. Entende? Então, o ladrão de Malaquias 3 é o sacerdote e o ladrão de João 10:10 também é o sacerdote. Mas muita coisa eles atribuem na conta da ovelha. Então isso torna esse, entre aspas, pastor desonesto, desleal, irresponsável, porque ele precisa assumir aquilo que ele é. Então, se ele rouba de Deus, ele precisa assumir que ele rouba de Deus. Mas jamais falar que a ovelha rouba de Deus por não dizimar. E pior, em alguns casos eles dizem que se o membro não dizimar, ele vai para o inferno. Então, essa é a realidade. Na verdade, só para deixar claro aí para o pessoal que está vendo, quando você vai buscar o contexto ali, todo mundo conhece Malaquias 3:10, né? Mas ler Malaquias 3:1 para uma classe de pessoas, quando você vai ver, a gente pega o mínimo, né, os 10% ali, e a gente acha que, tipo, a gente está... Na verdade, quando você vai entrar no conceito do reino, tudo é de Deus. Não é só 10%. 10% é o mínimo que você entrega ali para Deus, mas a sua vida, quando você vai ver, tudo é de Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu me movo, tudo a gente, no conceito de reino, a gente entende que a gente não é a palavra Senhor, é dono, né? Então a gente entende que a gente não é dono de nada. Se ele é o Senhor, não pode ter outro dono. Então a gente entende que a gente é como se fosse um mordomo do rei. Então eu tô com essa roupa, mas eu entendo que ela não é minha. Eu estou tendo acesso a ela, mas ela não é minha, ela é do rei. Eu tô com esse dinheiro, mas eu tenho que entender que tudo vem dele. O 100% vem dele. Aí a gente pega uns caras, como o cara da Colgate, a gente fica admirado com... Mas o cara entendeu o conceito do reino. Exatamente. Que é tipo, o mínimo é pra mim. Os 10% é pra mim. Mas tudo é de Deus.
A gente pensa, não, eu vou dar os meus 10%, aquela religiosidade, não, eu vou dar só os meus 10% ali. Na verdade, eu tenho que tirar 10% é para mim. E tem que entender que tudo é dele. Deus não me deve nada. Nada, Eu devo exatamente. tudo a Deus. Exatamente, tudo é dele Deus para não me deve ele. nada. Porque o dízimo não é. é que não, eu tenho que entender que tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, meu tempo, a minha vida, meu ar, tudo Deus está me emprestando o ar dele para me viver, então tudo pertence a ele, porque a religião implantou na nossa mente, Gil, que os 10% a gente precisa só entregar os 10%. Esse é o mínimo, cara, que a gente pode fazer. Tudo é de Deus. Chega a coçar a barba aqui, né? Vamos lá. A religião não cumpre o seu papel. É religião, religar um homem a Deus. Então, por mais que religião... Você foi uma pessoa religiosa? Religar... Oi? Você foi uma pessoa... demais da conta. Muito. Gente, eu conheci o Diego. religioso. Diego chegou uma vez lá em casa. Muito. Pode falar. Com um ternão, com 4 blusas social. Como é que é o nome daquela que você coloca por cima? O jalequinho? Como é que é? Os coletinhos. Sapato social, pá! Falei, Deus, não é que a pessoa não, né, como o Diego falou, não possa. Mas, cara, não significa que você, utilizando uma roupa mais tranquila, você vai pro inferno. Porque a religião implantou que se eu não usar uma roupa bacana, aquilo ali vai me levar pro inferno. André, bem lembrado. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo estilo social, né? Agora, isso veio da Assembleia? Não. Por quê? Porque eu sempre admirei o estilo social, porque deixa o homem de fato um pouco mais apresentável. Mais apresentável, mais elegante. Agora, a questão é a seguinte: se eu sou convidado para ir em casamento, eu vou bem apresentável, um social, um terno. Se eu sou convidado para ir no churrasco na casa de um amigo, eu não estou em pecado se eu chegar com um short, ou se eu chegar com uma regata, eu não estou em pecado. Aliás, muita gente diz que se uma mulher usar uma calça, se uma mulher usar uma maquiagem, se o homem usar uma bermuda, ele está em pecado, e se Jesus voltar naquele exato momento, ele vai para o inferno. A religião é uma desgraça. Religioso é uma desgraça. Religioso é uma praga. E desgraça é um antônimo da graça, né? É o oposto daquilo que de fato é a graça, né? Religião é uma desgraça. E também a religião odeia Deus. Deus não cabe na religião, então ela o mata. Só que ele também não cabe no sepulcro, então ele ressuscita. Para a religião, ele está deitado dentro de um sepulcro. Para nós, ele está sentado em seu alto e sublime trono. E usa a terra como escabelo de seus pés. A religião odeia Deus. O que é religião? Catolicismo é religião, budismo é religião, o hinduísmo é religião, espiritismo é religião, o evangelho é renúncia, o evangelho é reino. O evangelho é o reino de Deus, não o reino dos homens. Quando lemos assim, buscai primeiro o reino de... Muitas pessoas, elas buscam para si o reino dos homens, mas não visam o reino de Deus. Então essas igrejas que visam o reino dos homens são adeptas à teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade ela é inimiga da teologia da cruz. Não são casadas, não andam de mãos dadas. Por quê? A teologia da prosperidade, ela vai me levar a buscar bens para mim. Riqueza, carro, viagens, ouro, prata. Mas a teologia da cruz, ela não me ensina a ganhar. Ela me ensina a perder.
Então eu preciso perder tudo por amor a Cristo. E perdendo tudo por amor a Cristo, Você vai ganhar tudo, né? logo eu tenho tudo que também é Cristo. Então a teologia da prosperidade só tem o nome de próspera, mas ela é pobre. Ela é pobre. A teologia da prosperidade é pobre. Porque ou eu busco o reino de Deus, ou eu busco o reino dos homens. Só para deixar claro aqui, o que o Diego está falando, não é um problema, não é você ter dinheiro. O problema Não, é você nunca. estar com o amor, o coração, Paulo fala, né? O problema é você estar com a raiz do seu coração no dinheiro, nessas coisas, né? Esse é O o amor ao problema, André. Eu disse uma vez, recentemente agora, que tem pobre que nasceu para ser pobre e que não merece uma oportunidade para crescer financeiramente. Agora, por que eu digo isso? Porque tem pobre que, quando é pobre, é humilde. Quando cresce financeiramente, se torna soberbo, se torna orgulhoso. Mamon passa a ser o seu Deus. Então, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, deixa de ser o Deus dele. E Mamon se torna o seu Deus. Então, há uma idolatria pelo dinheiro. A teologia da prosperidade leva o homem a idolatrar os bens materiais. A teologia da prosperidade me leva a viver luxos terrenos. Me leva a ter prazer aqui na terra. Mas me permita te explicar uma coisa. O ímpio reina para depois sofrer, mas o justo sofre para depois reinar. Massa, e quando Jesus confronta aquele jovem rico, né, mano? O que ele estava querendo ver ali é o amor, quem estava no centro do coração. Jesus fala assim, olha, então tá, beleza, guarda os mandamentos. Ele falou assim, mas isso aí eu já faço, top. Isso aí Jesus falou assim, então tá, então vamos ver onde o seu coração então agora tá. Pega tudo que você tem e Deus, pô, mostra quem é o Senhor de fato da sua vida. André, essa passagem é muito importante, ela muito nos chama a atenção, porque nós vemos na Bíblia Jesus tendo um encontro com dois homens. O jovem rico, que a Bíblia não vai citar o nome dele, e Zaqueu. Então, existem geografias na Bíblia que Jesus ele vai passar somente uma vez, que há encontro que ele marca, que é encontro singular. Quando ele passa em Samaria, ele passa por causa da mulher samaritana. Quando ele passa em Jericó, ele passa por causa de Zaqueu. Quem foi o jovem rico? Rico, tinha bens, tinha terra, e o nome já diz tudo, o jovem rico. Quem era Zaqueu? Também um homem rico. Então Jesus tem um encontro com dois homens ricos dentro da Bíblia. Porém, o jovem rico, ele trocou a graça, ele trocou a salvação pelo dinheiro. Mas Zaqueu trocou o dinheiro pela graça. Zaqueu trocou o dinheiro pela salvação. Eu estou falando de graça salvífica, não estou falando de hipergraça. Estou falando da verdadeira graça de Deus. A hipergraça pregada por hipercalvinistas, também é o câncer do calvinismo. O neopentecostalismo é o câncer dentro do pentecostalismo clássico. O semipelagianismo é o câncer dentro do arminianismo clássico. Traduz para mim que eu não entendi nada. Pra mim também. Vamos lá. Talvez você Vamos não lá, entendeu, vamos só lá. traduz, coloca em miúdos isso aí. Vamos lá. Gente, o Diego é um cara bem Vamos lá. rebuscado, tá? Vamos lá. O arminianismo ele não ataca o calvinismo pela questão da predestinação. Porque o arminianismo clássico ele também acredita na predestinação, e o próprio Jacó Armínio disse que é impossível um eleito cair na graça e perder a sua salvação. O arminianismo clássico não acredita que o homem venha a perder a salvação.
Estamos falando de semi-pelagianismo, disfarçado de arminianismo. Pelágio foi um grande herege no século IV, século V, né? Um grande herege que disse que o pecado de Adão não atinge, o André, a raça da humanidade. Atinge somente Adão e que nós não precisamos da morte de Cristo. Nós não precisamos de um sacrifício. Ele cancela a Nós, Paulo. exatamente, diz que nós precisamos apenas de um bom exemplo de caráter. Ele disse que esse bom exemplo de caráter era Cristo e que Cristo não precisava ser crucificado, porque o pecado só atinge Adão. Então aí já entra uma doutrina chamada de universalismo, e quem defende o universalismo vai ter que abrir uma lacuna nas Sagradas Escrituras para defender também a possível salvação de Satanás. Mas a graça, ela não foi dada a anjos caídos, mas sim a nós que estamos aqui. Então é impossível o diabo ser salvo. Por que, o Diego? Pro diabo não tem mais jeito? Porque, não. Por que que não tipo assim, por que não, que... esse pega... Não, só para pro público sim, entender. porque nós já sabemos que o diabo está condenado. Sim. Não há possibilidade alguma de salvação para o diabo. E esse já está condenado. Mas o que que levou? Porque a gente sabe que nós temos o sangue, né, de Cristo que nos justifica de todo pecado, que nos limpa de todo pecado, que é a expiação. Mas por que que para o diabo ele tem essa verdade? Só que para o pessoal entender qual que é a diferença, por que que o diabo ele está eternamente condenado? André, veja bem. Quando Deus criou o homem, o que foi que Deus disse? Você fala de que ele deu com o homem proposta, a primeira coisa, façamos o homem, a nossa imagem. A nossa imagem e Conforme a semelhança. E tem aí o homem foi formado em imagem e semelhança Sim. de Deus. Os anjos foram criados à imagem e semelhança de Deus? Não, esses não são filhos. Não. Então o homem foi criado em um estado de perfeição. O homem habitava no Éden, e o Éden também não é um jardim, né? Em Gênesis 2:8 diz que Deus plantou um jardim no Éden, a banda do Oriente. Então o Éden não é um jardim. O texto de Gênesis 2:8 diz que Deus plantou um jardim no Éden. Então o homem estava dentro de um ambiente perfeito, o homem era perfeito, e nós hoje não compreendemos essa dádiva. Porque na viração do dia, o próprio Deus descia e dialogava com Adão. Hoje nós somos ingratos por quê? Porque nós temos ele habitando dentro de nós e não assemelhamos isso com Adão antes da queda. Então, tem perdão para um homem que pecou contra Deus? Sim. Tem perdão para o diabo que também pecou contra Deus? Não. Estamos falando de um ser maligno, já condenado, que a graça não foi dada a ele não pode ser justificado, é impossível o diabo se arrepender, mas é possível um homem se arrepender dos seus pecados. O diabo não se arrepende. O diabo não tem um desejo nenhum de se arrepender. Porém, como o diabo não tem, André, sentimentos de arrependimento, de culpa, ele leva o homem à apostasia, o abandono da fé, o abandono de Cristo. Então, o diabo leva o homem a se arrepender de ter arrependido, de crer em Cristo. Então, o que é apostasia? O abandono da fé, o abandono de Cristo, e é o André se arrepender de um dia ter se arrependido de seus pecados. Profundo. Então, um homem é influenciado pelo diabo a se arrepender de um dia ter se arrependido de seus pecados. Então traduzindo aí o que você quer dizer, só para deixar claro que, na verdade, o diabo não tem perdão,
Não. Ainda mais ele já é um condenado Exato, eterno, Exato. porque ele não tem desejo, porque os anjos também têm desejos, eles têm vontades. Satanás, ele teve a vontade de fazer o mal, ele buscou fazer o mal. Então, a vontade de Satanás, no seu coração, no seu íntimo, ele não quer mais estar do lado de Deus, amar o Senhor, ele não sente isso mais e ele não quer eternamente isso. Isso que seria a diferença? Sim, ele é eternamente condenado. Ou melhor, ele já está condenado. O diabo já está condenado. E ele peca e peca desde o princípio, né? Então ele leva o homem hoje a se assemelhar a ele. Porque Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Mas o pecado, ele trouxe uma deturpação, uma depravação total e quebrou no homem o que nós chamamos de imago Dei. E o que é imago Dei? A imagem de Deus. A imago Dei é a doutrina de que o homem é criado à imagem de Deus. Imago Dei. Então, após a crucificação, após a ressurreição, nós passamos a ter de novo aquilo que o homem havia perdido ainda no Éden. Porque somente a imagem de Cristo, a imagem de Cristo, Cristo habitando dentro de nós e Ele nos levando ao arrependimento todos os dias. Então, quando eu peco, eu sinto uma culpa, eu sinto nojo de mim, isso é bom. Porque eu estou vivo diante de Deus. Morto, não sente dor. Então, quando Efésios vai nos dizer assim, Ele nos deu vida, estando nós ainda mortos em delitos e pecados, um homem era um ser necrosado diante de Deus. Um homem era um ser necrosado, né, que vem de necros, diante de Deus. Então Deus vai lá e dá vida para esse homem. Eu ouvi falar, Diego, que nesse caso aí, tipo assim, da diferença do homem para Lúcifer, né, que às vezes não cita a estrela da manhã, que se torna Satanás, que o cordeiro, ele já havia sido morto antes da fundação do mundo. Então, Apocalipse 13:8, sim. Por quê? Porque Deus cria um homem na queda sabida. Tipo assim, Deus ele não entra em choque quando Eva, ela vai e não pôde parar ela, porque era um livre-arbítrio que ele mesmo tinha criado essa lei. Então, Deus ele não entra em choque porque o cordeiro já tinha sido morto, antes já tinha sido fornecido a expiação antes dela cair. Então, o inimigo achou que tinha... Fala que os projetos, os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados. E ele achou assim, agora eu quero ver o que ele vai fazer. Porque quando você vai ver, Deus ele tem que estar submetido à sua palavra, ele não pode mentir. E quando Deus ele chega ali no Éden, ele fala, e ele tem a domínio. Quando ele fala ele, o homem tem a domínio. E a Bíblia fala que Deus, ele é espírito. E o espírito... João 4. Isso, Deus é espírito. E o homem, qual que é a diferença da criatura que Deus fez, no caso, o ser humano, que é ser espírito ou umas terra, um espírito dentro de terra, e o espírito. Porque Deus, ele olha que sabedoria, cara. Ele se fez ilegal na terra. Para ele falou, e ele, o homem que ele tinha feito, e ele tenha domínio sobre a terra. Então só tem a autoridade legal sobre a terra um espírito que está dentro de está dentro de corpo. Deus ele se anulou. Por isso que o homem ele não é um corpo que tem uma alma, né? Já dizia C.S. Lewis. Um homem é uma alma que habita dentro de um corpo. Então, o que é que Deus fez? Ele criou um homem, de fato, na queda sabida. De fato, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Apocalipse 13:8. Deus não é pego de surpresa, jamais, impossível. Ele é totalmente soberano, eternamente Deus, eternamente soberano. Não é pego de surpresa, Deus também não é contraditório. Cria um homem na queda sabida. Só que antes de criar um homem, uma conjectura
ele fala assim, eu vou criar o André vai pecar, mas antes que o André peque, eu mato o cordeiro. O cordeiro morto antes da fundação do mundo. E o nome não é escrito no livro da vida. Quando eu levanto a mão para o céu, eu confesso que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Não. Meu nome foi escrito no livro da vida do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O meu nome foi escrito no livro da vida na eternidade. Ele não é escrito quando eu levanto a mão para os céus e digo que Cristo é o meu único, meu suficiente, Salvador da minha alma, não. Não é nesse momento que meu nome é escrito no livro da vida. Meu nome foi escrito no livro da vida na eternidade. Na eternidade. Então ele cria um estado de perfeição. E o espírito que ele coloca dentro do homem é o espírito do próprio homem, e o texto de Gênesis vai dizer que e o homem foi feito o quê? Alma vivente. Então ele coloca o espírito do homem dentro do homem. O homem é espírito, alma e corpo. Então ele coloca o espírito do homem dentro do homem. Então o homem peca. Expulso do jardim. E lá na cruz, né, é tão chocante isso aqui para vocês que quando Jesus está ceando com seus discípulos, o texto de Mateus, acho que é aquele 27, vai falar assim, ó, e tendo cantado um cântico. E tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. E tendo cantado um hino. O hino que Jesus cantou é o Salmo 113 e o Salmo 118, que são os cânticos de Halel, que eram os cânticos entoados pelos judeus após a cerimônia. Então, Jesus, e tendo cantado um hino. Então, esse hino é o Salmo 118. Certo? Porém, ele canta um hino indo para o caveira, indo para a crucificação. Quando é crucificado, ele cita o Salmo 22. E o Salmo 22 é o Salmo da cruz, porque na cruz ele diz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que diz, Deus meu, que me desamparaste. Aí quando você pega o Salmo 22, o salmista escreve assim, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Salmo 22 é o Salmo da crucificação. Então ele canta Salmo 118 e prega o Salmo 22 na cruz. Desce da cruz, é sepultado, ao terceiro dia ressuscita. Só que ele fala assim, ó, só que quando ele está indo ao Pai, ele diz, não vos deixarei, enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele desce no dia de em Atos 2. Só que Atos 2 não é o nascimento da igreja que prega. E aqui a igreja nasceu. A igreja, ela foi nascida no Calvário, foi batizada no Pentecoste e subirá em glória. Então, a igreja nasce no Calvário, é batizada no Pentecoste e subirá em glória. Forte. O que foi? Forte. A igreja nasce no Calvário, é batizada no Pentecoste. Só que Atos 2 é a profecia de Joel 2. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e profetizar significa o quê? Pregar. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aí o profeta Joel ainda vai dizer, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Em Atos 2 se cumpre a profecia de Joel. E até hoje nós vivemos a extensão de Atos 2. Porque até hoje o Espírito continua batizando e regenerando. Por isso que eu disse que nem todo batizado é um regenerado, mas todo regenerado é um justificado e subirá glorificado.
Top demais. Então, assim, o espírito que ele coloca, cara, no homem, no Éden, é o espírito do homem. E aí o homem morre. Só que o homem não morre fisicamente. Vem o Pentecoste, Atos 2. Aí o espírito que é introduzido dentro do homem agora já não é mais o espírito do homem, e sim o Espírito Santo. E ele habita dentro de mim. Então, quando eu quero fazer alguma coisa errado, aí vem a voz do outro espírito, Diego, você foi regenerado. Diego, não faça. E aí tá... Mas antes, perdão de cortar. Mas antes do Espírito Santo habitar no Diego, no Agnus e no André, a coisa mais gostosa é pecar. E o inferno não é ruim. Não, o inferno não é ruim. Se o inferno fosse ruim, o homem não faria tanto esforço para ir para lá. Então o homem peca deliberadamente contra Deus. Por isso que eu disse, há uma diferença do homem depravado para o homem justificado. O homem depravado peca deliberadamente contra Deus sem se importar com a consequência. E aí é onde ele vai falar, se Deus existe, então eu não vou para o inferno, por que eu faço coisa boa? Eu não adultero, eu não dou cheque sem fundo, eu não agendo o Pix, levando o André a compreender que já caiu na conta, né? Eu não vivo uma vida contra o evangelho, uma vez ou outra eu vou na missa, uma vez ou outra eu vou num culto, então eu não vou para o inferno. Só que eu também não vou para o céu por causa das obras que eu faço. Eu vou para o céu por causa da obra que ele realizou em mim no Calvário. Porque a salvação não é mérito humano, a salvação é mérito divino. O homem não tem vínculo algum, participação alguma na salvação. A salvação de ponta a ponta, ela é obra exclusivamente de Deus. Então não há nada que eu possa fazer, Wagner, para ser salvo. Mas Deus pode me salvar. Eu não posso falar, eu quero ser salvo, e simplesmente ser salvo. Uma outra coisa é porque muita gente, jovens, tem se desviado. André, é triste que eu vou falar. Muitas das pessoas que se apostatam, eles não vão para o mundo. Eles continuam dentro de igreja. Só que eles vivem uma fé romantizada. Então é uma fé apaixonada. Não é a verdadeira fé. É uma fé romantizada. E a paixão é um sentimento melancólico, né? Você já foi acadêmico de psicologia, você sabe disso. A paixão, ela é um sentimento melancólico. Então eles vivem uma fé romântica, uma fé apaixonada. Então eles criam seus próprios métodos, vivem a teologia inclusiva, vivem o evangelho, né, que o evangelho é boas novas, vivem o evangelho, entre aspas, evangelho exclusivo também, e querem servir a Deus como eles acham que Deus merece ser servido. Então, esses jovens que se apostatam da fé, que continuam dentro da igreja, eles acham pesado demais a doutrina da cruz. Então eles buscam o evangelho mais light. Deixa eu te fazer uma pergunta, Diego. Até duas. Para essa galera que está ouvindo a gente aí, tem muita gente que está dentro da igreja e que no fundo nem acredita, né, que Deus, ele teve um encontro real com Deus, que Deus de fato ele existe. Né? E no caso, como que, tipo assim, para esse cara que está ouvindo a gente aí, quais as evidências, né, que de fato Deus, a gente sabe, né, a gente teve experiência com Deus, mas qual de fato para uma pessoa que é muito lógica, uma pessoa que às vezes não acredita em nada, né, qual as evidências, né, que Deus ele realmente ele existe?
André, veja Porque eu não posso desfrutar de uma coisa que eu não conheço. Uhum, Eu não posso desfrutar de uma coisa que eu não conheço. uhum, A religião, ela desfruta de coisas que ela não conhece. uhum. Então, eu tenho que ter o entendimento do reino e eu preciso conhecer para me desfrutar. Uhum. Então, às vezes a pessoa não está vivendo o verdadeiro evangelho porque ela não conhece esse Cristo de fato e no fundo ela nem sabe se de fato esse Deus realmente existe, né? Então, quais são as evidências que Deus de fato ele existe? Então, olha só, André. De fato, Deus não existe. Deus é. Deus é. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. A eternidade é algo que nunca teve princípio, também nunca haverá uma consumação. E Deus é eternidade, Deus é eterno. Então, algo para existir precisa nascer, e Deus não nasceu de ninguém, Deus é eterno, e também precisa ser criado. E Deus também não foi criado por ninguém, Ele é o Criador. Quando leu Gênesis, Bereshit, Bara, Elohim, no princípio criou Deus. No verso 3, e disse Deus, haja luz. Quando Deus diz, haja luz, o som som de Deus, ele produziu o quê? Ali. Toda matéria ela é feita de quê? Átomo. De átomo. Então, biologicamente, quimicamente, toda matéria que é encontrada no solo também é encontrada no corpo do ser humano. Isso é fato. Então, a ciência vai Aquela tabela confirmar periódica toda é isso. encontrada no... Exatamente. Então, a ciência vai confirmar. De fato, o me veio do pó. Né? Porque toda matéria química, física, biológica, encontrada no solo, também encontrado no homem, Adão. Quando ele fala assim, haja luz, o som da voz de Deus criou os átomos, que criou os quarks, que criou a matéria e que criou o homem. Entendeu? Então, Deixa mais claro. Vamos lá. Quando Deus diz, haja luz, esse haja aqui, né? O homem é feito de matéria, toda a matéria encontrada na Terra, e existe uma pequena partícula no universo que é chamada de quarks. Os quarks são formados através de ondas sonoras, voz. Frequência, né? Isso. Então, quando Deus diz, haja, o som da voz de Deus formou os quarks, que formou o átomo, que formou a matéria, que formou Adão. E isso é psicologicamente, filosoficamente, sociologicamente, fisicamente, biologicamente, quimicamente comprovado cientificamente. O som da voz de Deus. Quarks, átomo, matéria e homem. O jovem que me ouve pode não acreditar em Deus, mas Deus acredita nele. Ele pode não acreditar no inferno, mas o inferno também acredita nele. Lá no inferno vai o lugar de incrédulos, né? Vai ser Satanás quando ele chegar lá, falando, você tá nessa cadeira pegando fogo aí, a crédula aqui mesmo, me aguarde aqui nessa cadeira. André, Aguarde aqui na é o recepção. seguinte. Incrédulo é aqui mesmo. Seja bem-vindo. É o seguinte. Você não acreditou? Me aguarde aqui, por favor. É o seguinte, eu só posso conhecer o Deus da palavra pela palavra de Deus. Então, se eu não amo a palavra de Deus, eu também não amo Deus da palavra. E tem muito jovem fora da igreja que mais crê em Deus do que muitos jovens que estão dentro da igreja que vivem um ateísmo prático. Até crê ali que Deus existe, mas vive como se ele não existisse e vive como se ele também não fosse voltar. Ateísmo prático.
E o que as igrejas vivem hoje é isso, um ateísmo prático, um ateísmo prático, um ateísmo prático. E além de viver esse ateísmo prático, você jogar fora, mozinho, a água me dá café. Então, Tem água. além de viver esse Olha. ateísmo prático, o que mais eles vivem? Sincretismo. O que seria sincretismo? Então, jovens, se você chamar um jovem para o culto, André, somente palavra e oração, dificilmente esse jovem vai querer ir na sua igreja. Vai haver um culto de louvor, de louvor bíblico, harpa cristã. Aí muita gente quer falar que os louvores da harpa são brega. Não, brega é o meu, seu pecado. O pecado que é brega. Os louvores da harpa são bíblicos, são louvores esperados. Olha só, eu já achei uma flor gloriosa. Não e tem... quem deseja a mesma terá. Sim, A rosa de Sarão preciosa, entre mil, mas beleza terá. Só abrindo parênteses Então, aí, só abrindo parênteses aí disso que você está falando. Gente, isso que o Diego está falando, a gente não pode ser extremista de líderes que trabalham com shopping, de usar uma linguagem também dos caras, entendeu? Tipo assim, isso não pode ser o centro. Mas você... veja bem, essa você me perguntou o que é o sincretismo. Veja bem, jovem, moderno hoje, dessa sociedade pós-modernidade, não gosta de mensagem bíblica, não gosta de louvor bíblico. Essas coisas não podem ser o centro, né? Não, pode e deve ser o centro. Não, eu falo assim... O que não pode ser o centro artifícios. é o sincretismo. Isso são artifícios pseudo-teológicos, né? Extras bíblicos, inserções extras bíblicas, e é por isso que eu detesto The Chosen, porque eles colocam um Jesus melancólico, um discípulo autista. Esses são extras bíblicas, é uma série criada por uma seita chamada os Mormons. Então vamos lá, André. O que seria o sincretismo? Vamos pôr o copo com água sobre a televisão. Vamos fazer um voto da rosa ungida, e essa rosa ungida é R$100 uma rosa. O Vale do Sal. Isso é sincretismo religioso e um misticismo pregado dentro das nossas igrejas. Então, o que vai atrair o jovem para a igreja hoje? Segundo esses pseudos pregadores, né, que pregam a teologia paradoxal. Pseudo é falso, tá, gente? Que pregam a teologia paradoxalmente falando. Vamos com a máquina de fumaça, porque é lamentável que hoje as igrejas hoje estão fechando suas portas e estão dando lugar a cassinos e a prostíbulos. Igrejas fechando. Como assim, cassinos e prostíbulos? Porque, veja bem, nós vimos de uma época, vamos pôr aí, década de 70, 80, era uma época que o cassino fechava a porta, o prostíbulo fechava a porta, aonde entrava uma igreja evangélica e começava a pregar a mensagem do arrependimento, a doutrina do inferno. A ira de Deus era pregada, o prostíbulo era fechado, os vadios e as prostitutas se convertiam, o cassino fechava e dava lugar a uma igreja cristã. Hoje nós vemos igreja fechando. Só no sul tem cerca de 87 cidades que não tem uma igreja aberta. Entende? No sul, 87 cidades que não tem uma igreja aberta. Então nós vemos pequenas igrejas fechando suas portas. Alguém vem e compra aquele terreno e constrói ali um prostíbulo ou um ponto de droga ali. E é lamentável. Então, o que é que... eu fugi aqui um pouco do assunto. Mas o que é que o jovem quer? O jovem quer uma igreja que o louvor leva ele a saltar, a pular.
mas não que é uma igreja que o louvor leva ele a cair de joelho aos pés da cruz. O jovem quer uma igreja que o louvor vai inflar o seu ego, mas não quer um sermão que diz: arrependei-vos. E desde a antiga aliança só existe um cerne na mensagem de Cristo: é o arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. Quantas igrejas hoje você entra dentro, André, e você escuta uma mensagem que fala sobre o inferno, fala sobre a ira de Deus, fala sobre a volta de Jesus, e que diz para o jovem que se ele não abandonar essa vida de promiscuidade, ele irá sim, de fato, para o inferno. Mas eles pregam, essas igrejas inclusivas, né, que os jovens são apaixonados por elas, porque hoje você entra dentro de uma igreja e você não sabe se está em uma igreja ou se é uma boate. A igreja, ela parece mais uma Times Square de Nova York, cheio de telão de luz, máquina de fumaça e um bando de jovens delinquentes pulando, saltando e vibrando, mas que quando sai dali, vive aquela mesma vida medíocre. Vive aquela mesma vida vazia. E chama de radical as igrejas que pregam contra esse sistema religioso, contra o sincretismo. Então essas igrejas da prosperidade, da rosa ungida, do Vale do Sal, tira da mente do povo que eles precisam ter uma fé firmada e centrada unicamente em Cristo e leva eles a depositar sua fé onde? Em apetrechos religiosos como chaveiro ungido. Então, eu não vou ter minha casa própria se eu não pagar R$1.000 em um chaveirinho que tem um tijolo para a construção da minha casa. Então, seguindo essa ótica, eu morrerei no aluguel. Eu não vou ser próspero se eu pagar R$1.000 em uma pequena chave que vai representar a chave do meu automóvel e a chave do meu imóvel. Então, eu vou morrer andando a pé ou de bicicleta. Mas se você pregar sobre a doutrina do inferno, nós somos religiosos e eles são bíblicos. Mas de fato, eles são os religiosos, porque quando eles pregam prosperidade, sincretismo religioso, eles estão gritando que eles têm ódio pela mensagem da cruz. Então toda igreja que busca esses artefatos, máquina de fumaça, jogos de luz, que não faz uma análise, uma perícia da letra do louvor, mas eles vivem ofendendo Deus no louvor, vive pregando uma mensagem egocêntrica. Então eles estão vivendo aquilo que eu chamo do câncer que se instalou dentro da igreja. E somente a mensagem da cruz pode tornar o púlpito dessa igreja que está doente em um púlpito saudável. Palavra, né? A palavra. Somente a mensagem da cruz faz com que esse púlpito canceroso seja um púlpito saudável. E é isso que os jovens precisam. Eu não sei quem falou. De Bíblia. Eu não sei quem falou isso, cara, que hoje a gente precisa voltar e colocar um homem no centro de novo, e com a Bíblia aberta e palavra. Na verdade, o crescimento não é que o Diego está falando, é que precisamos voltar Cristo para o centro, voltar a pregar a palavra genuína em essência, Sim. o reino de Deus, Sim. sem religiosidade. E o que vier, a gente pode, né, buscar um linguajar para falar com o jovem de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais descontraída, claro. Só que isso não pode ser o centro da coisa. Isso tem que ser só ferramentas, mas a essência do Evangelho ainda continua sendo a palavra e o Rei Cristo no centro. Exatamente. Somente a mensagem da cruz. O resto é ferramenta. Somente a mensagem da cruz é o suficiente, né? Somente a mensagem da cruz pregada em culto é o suficiente para ofender o pecador. Porque a pregação, ela não é para elogiar o pecador.
A pregação é para confrontar, é para ofender, é para humilhar o pecador. O pecador ele deve ser humilhado com a mensagem da cruz. A pregação do evangelho deve causar feridas no cérebro do pecador, para fazer com que ele seja um pecador justificado e abandone de vez aquela vida de pecador depravado. Então, a mensagem da cruz é o suficiente. Cristo. O homem precisa somente de Cristo. Então, jovem, você não precisa de um relacionamento, de um namoro, de um casamento, de prosperidade. Você não precisa de uma viagem internacional. Você precisa somente de Cristo. Somente Cristo é o suficiente para o jovem. Não é que essas coisas igual um relacionamento abençoado, Não, são consequências. Né? São consequências. Então, se a minha vida ela contradiz o Evangelho, então a minha mensagem, então a pregação, ela não veio de Cristo, por mais que fale de Cristo. Entendi. Então a minha conduta, ela não pode contradizer o Evangelho de Cristo. Agora, quando eu vivo o Evangelho de Cristo, quando um jovem vive a solitude, então ele não sente falta de relacionamento, de riqueza. Essas coisas são consequências. Riqueza. Vamos lá. Faça uma boa faculdade, monte um bom currículo, faça investimentos e aí você consegue alcançar de passo em passo e a longo prazo riqueza. Mas isso aqui não pode ser o centro da minha vida. Isso aqui não pode ser mais importante. Primeiramente o reino e as demais coisas, né? Isso. Serão acrescentadas Não, com o reino. Não, A vontade de Deus. não há problema algum um jovem ter dinheiro. O problema é esse jovem ser um jovem que tem em seu pescoço uma coleira e o dinheiro segurando a sua coleira. É o dinheiro dominando o homem. Esse é o problema. Esse, sim, de fato, é um grande problema. Então, o jovem pode ter dinheiro, pode estudar, pode fazer investimento, aplicações, pode sim ter dinheiro. O problema, André, é quando ele se torna orgulhoso. Agora, Deus vai te abençoar, vai te prosperar para abençoar outras vidas também. Ou seja, Deus vai te abençoar para pagar um Uber de alguém que não pode ir ao culto. Deus vai te abençoar para pagar o lanche de alguém no final do culto. Deus vai te abençoar para você pagar a conta de água ou de luz de alguém, porque esse é o nosso dever. Nós devemos ajudar aqueles que são necessitados. Isso é o Evangelho. E no Evangelho, André, todos estão em igualdade. Então, se existe um rico e um pobre dentro do Evangelho, todos eles estão no mesmo patamar. Todos eles estão em pé de igualdade. Nessa questão, nesse quesito aí, gente, de ajudar, pessoas, é para você dar assistência. Não fazer com que aquela pessoa dependa, né? Porque até nisso a gente tem que tomar cuidado, porque tem às vezes a gente ajuda, a gente passava muito também isso aqui no projeto. Uhum. A gente ajuda a pessoa no janeiro, fevereiro, a pessoa tá ali, e a gente não leva aquela pessoa uma mudança e ela a avançar de fato. Quando a Bíblia fala que ajuda, até para ajudar precisa ter uma sinalização de Deus. Sim. Porque muitas vezes a gente, em vez de ajudar, a gente acaba atrapalhando os projetos de Deus aqui. E a gente aqui no Morro, a gente passou muito disso, o Agnes sabe muito bem, né, que tá aqui. Uhum. A gente ela falava que cesta básica, nossa, e tinha que vir no culto, primeira a igreja lotava de gente, cesta básica, em fevereiro a galera tava pedindo de novo, quarta. Falei, gente, a gente não vai dar conta de atender esse povo, porque a fome volta. O que muda de fato é criar uma nova mentalidade no povo. Sim, a metanoia, mudança de mente. A Bíblia fala que o povo está perecendo não por falta de comida, não por falta de dinheiro, não por causa do diabo, é porque faltou conhecimento. E o inimigo, ele bate
onde você não tem conhecimento. Uhum. E Diego, voltando aqui, cara, Uhum. recentemente você passou uma fase difícil, né, na sua vida, né? Uhum. Você falou que a sua família teve um encontro com Cristo. Você perdeu uma das pessoas que foi mais referência pra você, que foi a sua avó, né, cara? Exatamente. Como é que você lidou com tudo isso, mano? André, Esse é o Diego, tá, gente? no, Polêmico. eu, graças a Deus, vou fazer 31 anos de idade. Não parece, né? 31 anos de idade. 31 anos. Na minha infância, André, eu vi a minha avó no fundo da casa, uma senhorinha cujo o cabelo era branco igual a neve, igual algodão. E ela de joelhos, chorando, e as lágrimas faziam curva nas rugas de seu rosto, causado pelo tempo. Ela viveu o futuro que nós ainda iremos viver. E aquilo ali me marcou. E é isso que falta nas igrejas hoje, esse temor, esse temor. Uma outra coisa que marcou também é que a minha avó acamada, ela sofreu um AVC, mesmo acamada, mesmo não podendo mais verbalizar, ela sempre teve uma preocupação comigo, nesses 30 anos, se eu já havia lido a Bíblia, se eu já havia orado. Olha só pra você ver. De cama, mantendo a sua fé em Deus, sabendo que Deus não foi o culpado dela estar acamada, mas sempre mantendo firme a sua fé em Deus. E o que falta hoje é a fé dos nossos pais, a fé dos nossos avós. Então, jovem, busquem esta fé que seus avós um dia tiveram, essa fé cristocêntrica. Homens e mulheres que viveram o futuro que vocês ainda vão viver, que têm experiências que vocês ainda não têm, e que quando falam de Cristo, falam com amor. Quando falam de Cristo, falam com os olhos lacrimejando. Quando falam de Cristo, falam com a sua alma morrendo de saudade do céu, André. É isso que falta hoje. Mas que falta... Pode concluir. Não, pode falar. Tendo essa experiência, essa bagagem, essa referência na sua avó, e chegou esse momento onde foi, né, eu também passei por esse momento onde que eu perdi uma base, muitos que vivem sabem, né, que como que você, diante de tudo, né, dentro, como que você lidou com isso tudo, Diego? André, não é fácil. Por quê? A morte, ela é uma reflexão. A morte, uma reflexão. Então, cada morte de alguém é um alerta para mim, que Jesus está voltando. E por quê? Porque para aquela pessoa que partiu, ele já voltou. Ele voltou individualmente para aquela pessoa. Todos os dias, Jesus está voltando para alguém individualmente. Haverá um dia, chegará um dia, esse dia está perto de que ele virá coletivamente. Então, eu disse que a morte é uma reflexão. E a pior coisa que vocês podem fazer é procurar um culpado para a morte de alguém. Ah, o culpado foi meu tio, foi meu primo, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu irmão, foi meu vizinho. Não. A morte é uma reflexão. Existem pessoas que vivem a consequência da sua inconsequência. Vivem a consequência da sua inconsequência. Um se aventura no tráfico, né, e infelizmente morre, e morre sem Cristo.
outros se aventuram na prostituição, são acometidos por doenças e morrem, também morrem sem Cristo. A minha avó, ela partiu em Cristo e um ano, engraçado que minha avó ela partiu dia 1º de dezembro do ano passado, e bem antes disso, um ano antes da minha avó partir, Deus já havia falado comigo. Porque nesse período de um ano foi Deus trabalhando em mim para que eu não sentisse tanto a perda dela. Porque, veja bem, André, eu fui o neto que mais visitei. Eu fui o neto que mais estive perto. Ela morava debaixo da sua casa ali, né? Não. Não, Essa é minha avó paterna. Ah, tá. A avó que mora do lado da minha casa é minha avó materna. Ah, entendi. Então, eu fui o neto que mais visitei. Fui o neto que mais dormiu com ela. Fui o neto que mais estive no leito. Eu fui o neto que mais passou férias com ela, as férias escolares. Então, crio esse vínculo, não somente de avó e neto, mas também de mãe e filho. E ela sempre me levou à igreja, sempre incentivou a ler a Bíblia, sempre me incentivou a estar orando, sempre me incentivou a estar perto de Cristo. Então, quando eu soube que ela tinha sofrido um AVC, isso mexeu comigo. Eu saí de casa, eu fui orar. Então, há um ano, Deus havia falado comigo que eu queria levar. Por quê? Porque se ela parte e eu sou pego de surpresa, a probabilidade de eu entrar em depressão era muito grande. Muito grande, porque você pensa, você esteve junto, você cresceu ali perto, de todos os netos, você foi o que mais visitou, de todos os netos, você foi por ela o mais querido ainda, a ponto de causar ciúme no restante da família. Então a probabilidade de eu entrar em depressão era grande. Então esse ano Deus trabalhou em mim. Então, eu vi esse cuidado de Deus comigo. Quando meu primo ele me mandou uma mensagem falando assim, Diego, a avó está em casa, os médicos disseram para reunir a família, para juntar a família e se despedir, porque agora é só o tempo. Não há mais nada que a medicina possa fazer. Então eu estava no trabalho e comecei a chorar. Isso foi no meu horário de almoço. Aí eu falei assim que no meu café da tarde eu preciso sair. Aí meus chefes me liberaram. E eu fui cheguei lá, a minha avó já não estava mais com os olhos abertos. Ela estava viva ainda, mas com os olhos fechados, só respirando fundo. E aí eu olhei, já fiquei triste, segurei para não chorar perto das minhas tias, porque precisa ter alguém forte ali. E aí eu fui embora. Uma semana depois eu saio do serviço, isso foi na sexta-feira, eu fui em uma loja para comprar uns produtos para mim, eu estava com uma amiga minha no celular. Aí eu falei assim, espere aí que eu vou te enviar uma foto. Quando eu tiro do rosto, eu vejo uma mensagem, minha prima falando, Diego, tá aí? Estou. Pois é. Pontinho, pontinho, pontinho. Então aquela reticência ali eu já soube, já vou partir. Eu fui até a casa onde ele estava. Quando eu cheguei lá, que eu entrei no quarto, eu vi aquela senhorinha pequenininha em uma cama já sem vida. A única coisa que eu fiz foi dar um abraço e falar obrigado. A senhora me segurou viva em seus braços e eu segurei a senhora sem vida nos meus. A senhora viu o meu nascimento e a minha evolução. A senhora viu o meu auge, eu vi o seu declínio. A senhora me viu
se tornar um homem adulto e maduro. Eu vi a senhora se tornar a cada dia mais um exemplo de fé e de mulher de Deus. Então, obrigado. Porque, André, que eu disse que não vale a pena procurar um culpado. Quando uma grande referência parte, nós devemos ser gratos a Deus por ter sido discipulado por aquela referência. Então, Deus, ele tirou de mim uma referência feminina. Minha mãe, minha avó. Mas ainda deixa uma outra referência feminina. Minha mãe. A minha mãe soube criar todos os seus filhos no caminho de Cristo. E nenhum deles nunca foi para o mundo das drogas e o mundo da prostituição. Porém, eu saí do velório, né, chateado, muito chateado. Eu estava tentando encontrar um culpado, porque eu fiquei sabendo de algo que ocorreu, né, que levou a minha avó a passar mal e teve um AVC. Eu saí ali com o coração cheio de ira, procurando o culpado. Um belo dia, Agnes, eu lá em casa, deitado sozinho, em um sofá, aí vem aquela voz gostosa na sua alma e fala assim, Jó 14:5. E aliás, eu vou até reler aqui, Jó 14:5. É o que Deus falou comigo alguns meses após a partida da minha avó. Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Então, a partir dali, eu parei de buscar um culpado. Eu falei, Senhor, tu contou os dias da minha avó, tu contou os meses, e tu contou 88 anos de fé. Amém. Tu contou 88 anos de uma senhora que orava de joelho e a lágrima escorria. 88 anos de uma senhora que cantava os louvores da harpa. Com bondoso amigo a Cristo, em fervente oração, tu contou os dias e os meses de uma senhora que viveu 88 anos de temor ao Senhor e de amor pelo Evangelho. Uma senhora que, quando eu gravei o meu segundo DVD, ela ficou numa felicidade, uma alegria, e fez todo mundo assistir o DVD. Eu era o menininho dela, né? meu filho, meu meninozinho, ela chamava. E ela era minha menina. 88 anos. E o massa, né, Diego, que você, tipo assim, que eu passei por isso também, e as pessoas, foi isso que Deus te falou. Sim, mas não foi só isso. Deus não me falou só Jó 14:5. Ele me disse em Salmo 139, verso 16, os teus olhos viram a minha substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, antes que nenhum deles viesse a existir. Então, os olhos do Senhor viram a minha avó lá na eternidade e escreveu todos os dias dela no livro dele. Que eu ia te falar é tipo o luto, né? A importância de viver. Sim. O luto, a nossa parte humana, porque às vezes as pessoas elas estão vendo a gente e esse lado da humanidade é muito importante, porque às vezes a gente não vive o luto, a gente não chora, a gente não... Rapaz, na semana que meu avô morreu, eu acho que não desidratei de tanto que eu fiquei mal. Eu fiquei mal. E aí deu uma semana certinho. Deus falou comigo especificamente. Falou assim, ó. Não foram nessas palavras, mas foi a seguinte coisa. Eu não sei quem que falou comigo. Você não consegue ver além da curva. Isso me deram umas coisas parecendo uma hóstia.
Então, assim, Deus falou isso comigo, cara, e eu, naquela semana ali, eu fico completamente curado, eu já consigo falar com meu avô. Peguei a sanfona dele tá na minha casa. E, tipo, hoje eu consigo falar com meu avô com André, naturalidade. é tão fascinante que quando a minha avó partiu, eu evitei na casa dela um tempo. Depois que eu tive coragem de ir lá, você sabe que eu não sou muito pro certo da cabeça, né? Ali, Todos perceberam eu isso. vou achar a casa, vou chegar lá, provavelmente a casa vai estar fechada e vou meter o pé, vou desarrombar a porta e janela, mas eu vou pegar o que eu quero pegar. E da minha avó, eu só quero duas coisas. A Bíblia. A Bíblia dela, que ela tanto lia, a vida do Rei da Glória, salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Porque eu vi a minha avó lendo a Bíblia, ela andava pela casa lendo a Bíblia e também chorando. Aí para encerrar aqui, André, eu falei, eu quero guardar a Bíblia dela, eu quero guardar o inário dela. É só isso que eu quero da minha avó. Por quê? Porque eu vou guardar aquilo que ela tanto amava. E eu vou zelar daquilo que ela tanto zelava em vida, que é a palavra de Deus. Top demais. Minha avó amava o Deus, minha avó amava a palavra de Deus e minha avó era amada pelo Deus da palavra. E para concluir, gente, isso aí é herança, o que a pessoa deixa para você, mas legado é o que ela deixa dentro de você. Então, é isso aí. O choro do luto, ele não é um sinônimo de fraqueza. Humanidade, né? O choro não é sinônimo de fraqueza. É o inverso disso. O choro vem de alguém forte o suficiente, tão forte, capaz de lidar com a dor do luto. É isso aí, pessoal. Esse aí é o Diego Rocha. Se vocês quiserem conhecer mais a fundo o Diego Rocha, o Só conteúdo, meu Instagram. Passa aí seu Instagram, Diego. Diego Felipe BKJ. BKJ é a Bíblia King James. Tá lá, Diego Felipe. O nome dele é bíblico, olha. É lá, Diego Felipe BKJ. Na nova André versão ou na antiga versão? Na nova Não. versão internacional? Não, é a King James 1611, porque eu não leio. Enfim. King Resumindo, James 1611. aqui, vamos fazer só um ping-pong aqui. Em uma palavra, Deus pra você. Deus pra você. Deus para você? Uma palavra, é um ping-pong, rapidão. Então, vai, porque eu tô com a... Não, pode Não, vai rápido. Pode, então? Rapidinho, não vai levar aqui ninguém não. Certo, então. Vai lá. Não, Vou tentar de novo. Deus pra você é quem? Deus para mim? Uma palavra. Família, Pilar. igreja, Comunhão. Bíblia, Autoridade. Suficiência. os irmãos, Irmãos? Isso é boa. Meus irmãos, em uma palavra. Um presente. o Diego. Diego? Uma só? Pode ser uma frase, não? Só uma. Diego. Justificado. Ficou de bola. É isso aí, gente. Esse foi mais o nosso podcast. Quero agradecer a Deus, tá, Diego, pela sua Amém. vida, pelo Prazer é todo meu. esse podcast onde que Prazer um é dos todo meu. os podcasts mais complexos, onde eu aprendi muito, onde o Senhor, eu tenho certeza que Ele falou ao seu coração, Ele falou a sua vida, e que Deus ele possa te alcançar. Se você está preso, você perdeu uma pessoa, se você está preso na religiosidade, que Deus ele possa te libertar disso. Porque como foi falado aqui pelo próprio Diego, Jesus Cristo é a verdade, é o caminho, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida. Então, a religião, que é religar um homem até Deus, ela não cumpre esse papel. Somente Cristo é capaz de ligar um pecador, um grande pecador, a um grande salvador. Amém. E não se esqueça
de compartilhar essa mensagem, fazer com que essa mensagem, esse podcast chegue ao máximo de pessoas. Não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e que Deus ele possa abençoar você. Que susto ali, gente. Quero agradecer também aqui o Agnes, né, o nosso cameraman, tá aqui com a gente, gravando aqui esse podcast. Tem sido bênção na vida desse canal e nas nossas vidas. Que Deus possa te abençoar e tamo junto. Misturado. Só o começo. Tchau! É isso aí, Agnes.